turma 601. Essa é a aula de hoje. Nós vamos falar sobre a subtração de números naturais. Valeu, muito obrigado e bons estudos. Subtração de números naturais. A subtração pode ser empregada em resolução de situações problema e no nosso cotidiano. Em que ideias a subtração está relacionada? Está relacionada à ideia de tirar uma quantidade, completar uma quantidade ou comparar duas quantidades. Veja bem, se a gente for pegar ideias do nosso cotidiano, nós podemos nos deparar com uma situação do dia a dia, como por exemplo, ir ao supermercado e tu levou para o supermercado para fazer as compras R$50. E aí tu vai pegando as mercadorias e vai fazendo um cálculo mental e controlando para ver se teu dinheiro chega. Num determinado momento tu faz uma soma parcial e descobre lá que até o momento tu pegou R$36 e tu tem 50 no bolso. Então tu vai fazer um cálculo, né? Tu vai usar a subtração para ver quanto é que tu tem ainda para completar a quantidade de R$50. Quanto tu vai poder comprar mais? Quanto tu vai pegar mais para não faltar dinheiro na hora de pagar? Né? Então isso é uma das maneiras, é uma das situações do dia a dia que tu pode usar a ideia de completar uma quantidade. Outra ideia que também nos deparamos de vez em quando é, por exemplo, tu tá jogando uma partida de videogame com o teu amigo e no videogame sempre tem aquela disputa, um quer chegar na frente do outro e digamos lá que o teu colega tem uma determinada pontuação e tu precisa saber o quanto tu precisa pontuar para superar a pontuação dele. Então tu vai comparar duas quantidades. Usando a subtração, tu vai fazer essa comparação e descobrir o quanto tu precisa para alcançar ou superar o teu colega, o teu adversário. Então, falamos antes assim, de situações do nosso cotidiano que podem acontecer, mas agora, então, com o problema matemático, qual os cuidados que a gente tem que ter, a atenção que a gente tem que ter para descobrir qual a operação que eu vou aplicar, porque muitas vezes é dúvida do aluno, não sabe se vai adicionar, vai somar, se vai subtrair, enfim, fica em dúvida. Então, importante é a leitura do enunciado dos problemas. Aqui eu peguei e fiz um enunciado mais simples, né? Como quando eu falo o nosso time fez 34 gols e sofreu 14, qual foi o nosso saldo? Aqui o time é o contexto não importa, o time da escola, o time da rua, o time do bairro, né? Mas para responder essa questão aqui, qual foi o saldo? Tu tens a quantidade de gols feitos e tu vai subtrair a quantidade de gols sofridos. Então 34 menos 14 vai ser igual a 20, então o saldo do time foi de 20 gols. Aqui nós temos uma ideia de tirar a quantidade, aquela que nós falamos lá no início, que é um cuidado que a gente tem que ter. Quando tem a ideia de tirar alguma quantidade, é a subtração, certo? Outra coisa importante, independente do desenvolvimento da conta, seja ele mais simples ou mais, aprofundado, o cálculo deve aparecer e o fechamento da questão, isso aqui mostra que a resposta está completa. Eu não posso simplesmente colocar 20 e não dizer o que esse 20 se refere. Aí tu está fechando a questão. Isso aqui é uma questão obrigatória e que todo aluno tem que cuidar na hora de terminar a resolução de um problema. No segundo exemplo, eu coloquei assim, nosso time atingiu 19 pontos, mas para classificar precisaremos 25 pontos. Quantos pontos ainda faltam para o time classificar? Aí tu tem que alcançar essa quantia e tu já tem essa quantidade de pontos. Então tu vai fazer a diferença, tu vai fazer a subtração. 25 menos 19 igual a 6. Então faltam 6 pontos. Aqui novamente o cálculo, por mais simples que pareça,
e o fechamento da questão, dizendo a que se refere esses 6, o valor encontrado, que são os pontos que o time falta para classificar. E outro detalhe, aqui essa questão ela está relacionada à ideia de completar uma quantidade. Eu tenho um valor, eu quero completar essa quantidade, então utiliza-se a subtração.